E aí, pessoal, então nessa aula a gente vai fazer os primeiros métodos aí que vão consultar aí um banco de dados. Então, essa aula a gente reservou para estar fazendo a configuração aí do banco de dados. Então, vamos começar aqui instalando uma dependência de desenvolvimento que é o Prisma. Então, o Prisma aqui a gente vai usar basicamente para rodar os comandos de CLI. E o que realmente vai fazer o trabalho ali de ORM, de Object Relational Mapping, vai ser o Prisma Client. Então, o que que é um ORM? Basicamente, a nossa aplicação ela trabalha com JSONs, com objetos. E o nosso banco é relacional, trabalha com tabelas. Então, eu preciso ter alguma forma de essas duas estruturas de dados se conversem, alguma coisa que mapeie isso. E é aí que o ORM, nesse caso o Prisma, entra. Ele vai estar fazendo esse mapping aí e facilitando bastante a nossa vida. Então vamos instalar aí o @prisma barra client. E para ter menos overhead de início aqui e tu não precisar instalar aí um Postgre, não que isso seja muito oneroso, a gente vai estar trabalhando com SQLite. Então vamos instalar o adapter aqui. Adapter better. Eu não lembro se é com underline. Eu acho que é assim mesmo. Vamos ver agora. Better SQLite 3. Isso não são dependências de desenvolvimento, são dependências normais mesmo. Vamos instalar. Enquanto instala, já vamos preparar alguns comandos. Na verdade, é bom que a gente espere instalar, senão vai dar conflito aqui no nosso package JSON. Então vamos criar dois comandos aí. O primeiro é dbmigrate, vai ser prisma migrate dev. São comandos que a gente vai usar bastante. Sempre que a gente criar uma nova tabela ou fazer uma alteração, a gente tem que criar uma nova migrate, que, por exemplo, adicionei um novo campo na tabela users ali, então adicionei o password hash. Eu preciso ter algum meio de quando eu subir esse código para produção, esse campo seja adicionado lá. E a gente faz isso através das migrations. E a gente também vai precisar gerar um comando, ter esse comando generate, que basicamente o que ele vai fazer é gerar o esquema aí do nosso banco pro opa, Prisma generate pro TypeScript. Então, a gente precisa desse comandinho aqui também. Então instalou. Agora a gente dá um npx prisma init. Ele deve criar uma pasta ali pra gente. Vamos ver. Na verdade, eu acho que ele cria o arquivo de configuração aqui. Opa, demorou um pouquinho. Ele criou os dois aqui, criou o arquivo de configuração, o arquivo de configuração e também criou o esquema aqui, a base do, do nosso esquema. Então, aqui no arquivo de configuração que a gente tem, basicamente, é onde vão estar as migrations, qual vai ser a URL do nosso banco, né? Então, aqui já vamos preparar lá no .env, né? O database URL. Database URL pode ser um z.string. Então, a gente ainda não tem. Já quando a gente subir o nosso server de volta, já vamos ter um erro aí, né? Na verdade, ele já criou aqui. Mas a gente vai estar usando o, o SQLite. Então, file, dois pontos, ponto barra,
ponto barra devdb, certo? Ok. Então aqui no nosso Prisma Config eu posso apagar isso daqui e aqui eu importo de env. Ele não deixa importar. Eu acho que como eu não tô na raiz aqui, como eu tô na raiz, ele não vai deixar eu importar. Deixa eu fazer um teste aqui. env.database. Vamos testar, vamos testar. Se não funcionar, a gente pega do process env mesmo e não tem problema. Então, vamos adicionar aqui no nosso exemplo já. Perfeito. E ok. E no nosso esquema aqui, posso apagar isso daqui, deixar só o generator, provider Prisma Client JS e aqui provider SQLite. Então vamos criar a nossa primeira model aí. Vai ser user. A gente vai ter um ID que é uma string, vai ser ID e o campo default dessa coluna vai ser um UID, certo? O que mais a gente vai ter? Vai ter um nome, que é uma string, email é uma string também e é único, created at é uma data, né? E o default vai ser sempre null, então sempre que eu criar um novo registro, esse campo aqui já vai ser inserido automaticamente. E o updated at vai ser uma data também. E quando eu coloco esse updated at aqui, assim que o campo for atualizado, ele já vai atualizar o nosso campo aqui também. E um extra que eu também gosto de colocar é o arroba map aqui para users. Então, se eu criar só dessa forma, ele vai criar uma tabela users com o maiúsculo aqui lá. Eu gosto sempre de manter o padrão minúsculo no nome das tabelas. Então, com esse map aqui, a gente seta o, o nome da nossa tabela. Então, vamos lá. Vamos rodar o comando que gera a migration, né? Então, npm run db migrate. Ele tá pedindo aqui o nome, né? Então, first migration. Na verdade, o ideal aqui é create user table. Se a gente for ver, ele criou aqui um, um SQL, né? Criando a nossa tabela aí. Um comando aqui SQL. Se a gente for ver, não, ele não criou. Eu acho que eu tenho que matar e subir de volta o server. Vamos só fazer um teste aqui. Não. Então, eu tenho que dar agora um npm run db generate para gerar o esquema, né? Na verdade ele criou aqui sim, só que ele criou na raiz o nosso banco. Não fica interessante. Para a gente ajustar isso, deixa eu ver onde é que a gente pode colocar. Vamos excluir isso daqui. E lá no nosso ponto .env a gente colocou ponto barra devdb, ele vai criar sempre na raiz.
Mas é mais interessante a gente jogar dentro da pasta do Prisma lá. Então vamos rodar de volta o nosso. Rodar aqui, na verdade, o Migrate de volta, né? DB Migrate. E vamos rodar o. Agora ele criou no lugar certo. E vamos rodar o DB Generate. Ok. Então, agora a gente já deve ter aí o nosso banco. Eu tenho uma extensão aqui que é essa database client JDBC. Então aqui do lado eu posso conectar num banco, né? Então posso escolher aqui SQLite, vou pesquisar aqui onde é que está o meu banco e eu consigo carregar ele. Deixa eu ver se é esse mesmo. Então eu clico aqui e vai aparecer aí a tabela para mim. Então vamos criar aqui rapidinho um endpoint que opa, que cria aí um novo registro no banco. Então vai ser app.post em users. E agora a gente precisa ter um cliente do Prisma, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai criar uma nova pasta aqui, pode ser lib, e dentro a gente cria prisma.ts. E aqui dentro dessa pasta, basicamente, a gente vai ter o adapter, então const adapter vai ser igual a new prisma better SQLite 3. Então a URL assim a gente consegue pegar do nosso ponto .env e aqui a gente exporta o prisma, vai ser new opa, igual a new prisma client. E aqui a gente basicamente passa o adapter. Algo que é interessante passar aqui também é log. Então eu vou passar os logs só em ambiente de desenvolvimento. Então se node.env é igual a dev, então eu quero logar aí carry, senão não preciso logar nada. E agora a gente vai chamar esse client lá dentro do nosso controller, da nossa rota aqui, né? Então const res igual a await prisma ponto, aqui a gente só tem user, né? Ponto create, e aqui eu vou passar um data com os dados do user. Então name pode ser Natan, e-mail pode ser natan@teste.com. Eu acho que a gente esqueceu de um campo aí, né? Que é password hash. Vai ser um string. Então vamos rodar uma migrate aí já. npm run db migrate. Então add password hash field npm run generate db generate, né?
Ok. Então, password hash vai ser 23456, não tem problema por enquanto. E é só. Vamos dar um tabzinho para ele arrumar a mensagem aqui. User criado, user res. Vamos ver se a gente cria aí o nosso primeiro usuário no banco. Então, create user vai ser um post. A gente pode criar uma variável, um novo ambiente aqui. Forms backend dev. E aqui a gente vai ter o base URL e o URL vai ser http localhost 3333. Ok, e aqui a gente chama base URL, seleciona o ambiente aqui, né? E dá um barra users. Eu acho que talvez tenha que ter o barra. A gente colocou o barra, certo? Create user. Opa! Deu um erro aí. Aqui é 2 pontos. Opa! Vamos ver como é que tá aqui. 2 pontos, ok. Ajustado. Vamos tentar de volta aí. O usuário foi criado. Vamos salvar um exemplo aqui já. Success. E vamos ver se criou de fato, né? Opa. Então, abrir aqui o nosso banco. E tá aí. A gente criou aí o nosso primeiro registro no banco. Então, essa foi uma aula um pouco mais longa. Mas a gente criou aí uma base sólida da nossa conexão com o banco de dados. Então, vamos lá comitar tudo isso que a gente fez. E na próxima aula a gente continua aí. Então, initiate db connection. Perfeito. Então, até a próxima.